E aí, nerd, tudo bem com você? Olha, eu tô ótimo, cara. Saiu o trailer, o primeiro trailer de Han Solo, cara, uma história de Star Wars. Hoje, excepcionalmente, não teremos formalidades, até porque não é preciso. Estamos falando de Han Solo, estamos falando de Star Wars. Então, bora pro vídeo aí, cara. Então, só um resumo para quem caiu de paraquedas nesse universo e não faz ideia de que filme é esse. Bom, Solo vai contar a história de um dos personagens mais icônicos das histórias de Star Wars, o piloto que você mais respeita nessa galáxia, o cara mais galanteador que você conhece. Ninguém menos do que Han Solo. Ah, mas Felipe, eu vi o filme do Star Wars e esse tal de Han Solo aí morreu. Calma. Nesse filme, a história que vai ser contada é antes dos acontecimentos de Star Wars Uma Nova Esperança, ou seja, volta lá no início. Então, é antes daquilo ainda. Nós vamos ver como o Han Solo e o Chewbacca se conheceram, como ele conheceu o Lando, como ele conseguiu a Millennium Falcon, cara. Olha só, hein, se não tiver aquele jogo de cartas em que o Han Solo ganha a sua Millennium Falcon, nem pá, hein. Então, no geral é isso, os personagens confirmados no filme são Lando, Chewbacca, Qi'ra, que aparece algumas vezes no trailer, e Beckett, que é uma espécie de mentor do Han Solo, e o próprio Han Solo, claro, né? Então é isso que você precisa saber antes de começarmos. Nós temos essa cena inicial do trailer aí que eu chutaria que é o ato final do filme. O Han Solo precisa dar um jeito em alguma determinada situação, precisa fugir de algum lugar e ele liga a sua nave. Qual é a nave? A Millennium Falcon, cara. Eu digo que é o Han Solo pelo padrão aí, né? As roupas parecem muito com o tipo de roupa que o Han Solo usa. O painel parece bem com o painel da Millennium e etc. Logo em seguida ele fala que tem aplicado golpes por aí desde os 10 anos. Pra quem não sabe, Han Solo é um mercenário. Pois é, cara. Antes dele virar um dos maiores heróis, podemos dizer assim, né? Das histórias de Star Wars, ele era um mercenário. E, inclusive no primeiro filme da franquia isso é muito bem retratado. Esse lado fora da lei dele. Aí nós temos uma cena de fuga e pela tensão colocada na cena, ele acabou de aplicar um de seus golpes e precisa fugir daquele lugar, seja qual for ele. Depois temos uma outra cena em um outro lugar, mas ainda assim parece ser uma fuga. Parece que antes de vermos o golpe principal, digamos assim, o filme vai mostrar ele em algumas outras missões secundárias, tá ligado? Aliás, nessa cena, ele parece estar fugindo dos soldados do Império Galáctico. Olha só a silhueta desse indivíduo que é lançado do seu veículo por causa da manobra do Han Solo. É claramente um Stormtrooper. Eu diria que a missão principal do filme, digamos assim, vai envolver o Império Galáctico. Isso se comprova no decorrer do trailer e isso torna a missão pouco arriscada. Logo em seguida ele diz que foi expulso da academia de voo por ter opinião própria. Todos nós sabemos que o Han Solo tem um jeito muito singular de ser. Ele é ousado, imprevisível e completamente avesso a regras. Isso com certeza teve um grande peso na expulsão dele da academia. Aqui vemos Han Solo olhando para o horizonte em um lugar frio, nevando. Estaria ele em Alderaan? Em Uma Nova Esperança, Han Solo tenta levar Luke e Obi-Wan para esse planeta, mas o que ele acha é apenas um cinturão de asteroides, já que o planeta foi destruído pela Estrela da Morte. Aqui nós vemos o corredor do que parece ser uma nave bem luxuosa, cara, o que não é o caso da Millennium Falcon. Nós sabemos que a Millennium não é tão luxuosa assim. Eu diria que esse é o corredor de uma nave do Império. Aqui nós vemos o nosso protagonista contemplando a sua futura nave, a Millennium Falcon. Pode parecer que não é a Millennium, mas se você olhar direitinho, ele está mostrando só a extremidade direita da nave. Logo depois nós temos Han Solo e Qi'ra andando em um terreno desértico, indo talvez em direção ao esconderijo secreto daquilo que vem a seguir. Beckett, o homem que vai exercer o papel de mentor do Han Solo, tá montando uma equipe de mercenários, é claro. E é aí que entra a Qi'ra, o Lando e o Chewbacca, e todos os outros personagens que podem eventualmente aparecer no caminho deles. Aqui nós vemos a Qi'ra e um robozinho, que provavelmente vai ser um amigo dela, tipo Han Solo e Chewbacca, tá ligado? Ah, e aqui nós vemos o grande Lando Calrissian, um dos melhores amigos de Han Solo, cara. E quem é essa aí, hein? Curiosidade, cara. Não sei quem é ela, não. Olha só, um macaquinho de 4 braços indo pilotar uma nave, cara. Logo atrás dele a gente pode ver o Beckett. Nessa cena, o Han Solo parece estar em um clube ou bar de mercenários, tá ligado? Saca só o clima pesado desse lugar. Deve ser um lugar parecido com aquele que Luke e o Obi-Wan encontram ele pela primeira vez em Uma Nova Esperança. Mas vamos abrir aqui um espaço para a teoria, para a confabulação, tá ligado? A Millennium Falcon, como nós sabemos, antes de ser do Solo, ela pertencia ao Lando Calrissian. Han Solo obteve a posse da Millennium num jogo de sabacc, que é um jogo de cartas. E parece que é exatamente isso que está acontecendo nessa cena. Será que veremos a cena em que Lando perde a nave mais rápida da galáxia pro Han Solo? Isso aí a gente vai ter que esperar pra ver, cara, mas isso me deixou bem curioso. Aqui o Beckett termina sua pergunta. Depois de dizer que ele tá montando uma equipe, ele pergunta se o Han Solo quer entrar. Como eu sei que a pergunta foi pro Han Solo, Beckett faz a pergunta quando ele está em um lugar mais desértico. Aqui eles estão em um lugar mais frio. Simples assim.
Não precisa ser um gênio. Mas aí entra a questão, o Chewie tá respondendo uma outra pergunta. Qual seria essa pergunta que ele tá respondendo? Eu, sinceramente, não faço ideia, cara. Agora a gente vê aquele mesmo robozinho, mas agora ele tá ao lado de Lando, dentro da Millennium Falcon. Além do mais, o Han Solo tá bem ali, cara. E olha só, não é o Han Solo que tá pilotando, é o Lando. Mais um indício de que veremos o Lando perdendo a Millennium Falcon pro Han Solo, cara. Essa é uma cena bem enigmática, acontece em uma festa de gala, aparentemente. Kira tá na festa, mas qual é o significado dela? Qual a importância dessa festa para a trama do filme? Talvez seja um momento em que alguns personagens se encontram, talvez seja um momento que o Beckett e sua equipe vai atrás de algum outro componente da equipe, não sei. Naquele deserto que vimos no início do trailer de Han Solo, ele se prepara para lutar contra uns carinhas mascarados que podem muito bem ser mercenários rivais. Talvez eles estavam indo atrás da mesma mercadoria. E quem é essa pessoa super habilidosa? Nessa cena nós temos uma nave gigante desviando daquele penhasco, todo mundo foca os olhos nisso, mas olha aqui do lado, cara. Algumas naves menores levando uma espécie de container. Eu diria que alguém nessa história tem algum tipo de interesse nesse carregamento. Por fim, temos a continuação da cena do Destroyer e, como era de se imaginar, eles estão indo atrás de Han Solo e companhia, dentro da Millennium Falcon. Cara, essa sequência de saltar os olhos, olha a manobra que o Han Solo faz para destruir o caça do Império Galáctico. E é claro que não podia faltar a presunção do Han Solo, né? Contando vantagem antes da vitória e caindo numa enrascada ainda maior. E olha só, cara, não se engana. Isso não é um cinturão de asteroides, não são meteoritos. Essas coisas em volta da nave são tentáculos. Ou seja, tem um alienígena no espaço e ele é gigante. E tipo, tá no espaço mesmo. Bizarro. Assim, eu não sou tão velho ao ponto de dizer que eu amo Star Wars desde quando começou a ser lançado, até porque eu não era nem nascido, né? Mas eu posso dizer pra você que eu comecei a amar Star Wars, eu adotei Star Wars pra mim como fã desde o momento que eu vi pela primeira vez, cara. Desde quando eu vi pela primeira vez aquela história, aquele universo, eu me identifiquei com aquilo de uma forma que eu não conseguia explicar. E eu venho carregando isso até hoje. Já faz um tempo que eu comecei a ver Star Wars, eu já vi, já deu tempo de rever. E é sempre como se fosse a primeira vez, cada vez que eu vejo um filme daquele. E cara, mesmo eu sendo novo, mesmo não sendo da minha época, eu criei uma conexão muito forte com esses personagens desde quando eu comecei a ver. Quando eu vi Han Solo morrer em Star Wars O Despertar da Força, eu fiquei sem reação, sabe? Porque, sabe, significava algo pra mim. E brother, ter a oportunidade de ver todos esses personagens sendo revividos agora é fantástico. Os personagens que eu vi pela primeira vez lá em Star Wars Uma Nova Esperança, eu vou ver eles de novo agora, numa história focada neles. É fantástico, cara. Ver o Lando sendo mais bem explorado, ver a versão pré-Nova Esperança do Han Solo. Mano, isso é sem palavras, sabe? Cara, sabe, é viajado, porque eu vou ver o mesmo personagem sendo retratado por atores diferentes, em épocas diferentes, com tecnologias diferentes. Mano, pouquíssimas pessoas tiveram ou vão ter essa oportunidade, sabe? O filme parece estar lindo, parece que eles estão tendo cuidado com os detalhes, com cada detalhe, cada identidade, cada ponto da identidade de Star Wars, eles estão tendo aquele cuidado de colocar dentro do filme do Han Solo, cara. Tem gente que fala que você tem que manter as suas expectativas baixas com relação àqueles filmes que você quer muito ver, porque se o filme for ruim, você não vai, sabe, esboçar nenhuma reação, porque as suas expectativas já estavam baixas. Nesse caso, eu me recuso a manter as minhas expectativas baixas. Esse filme não tem como dar errado. Esse filme não vai dar errado, sabe? Pois é, eu abri meu coração de nerd aqui pra você e eu espero que você também abra o seu. Diz aí nos comentários qual é a sua relação com Star Wars e o que você espera pra Han Solo, uma história de Star Wars. Bom, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo por aqui e compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda demais a divulgação do canal. Não esquece de me seguir no Instagram, que é onde eu faço mais postagens e eu vou te avisar por lá que vai ter vídeo novo e você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima. Valeu!